programa Mercado e Ação, que chega na sua casa pela Poa TV, canal 6 da NET, nas terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos, quinta-feira, 23 horas e 30 minutos, e aos sábados, às 8 horas da manhã, também com transmissão online pelo site poatv.net. Recebe hoje o Coronel Kleber Senice, muito bem-vindo. O Coronel, atualmente, é o secretário municipal da Segurança em Porto Alegre e tem uma história de controle de segurança, de envolvimento em segurança bastante grande, né, Coronel? Talvez o fato mais visível dessa sua carreira seja a segurança na Copa do Mundo. Bem-vindo. Boa noite. É importante nós frisarmos que a Copa do Mundo ela é um evento de repercussão mundial, assim como nós tivemos a Olimpíada, tivemos os Jogos Pan-Americanos no Brasil, e importante essa participação em todos esses eventos, que ela nos deu um ensinamento nos aspectos tocantes à segurança. Antes nós tínhamos uma ideia que segurança era normalmente ofertado para a população pelos órgãos de segurança. E esses eventos trouxeram uma nova visão, uma nova dimensão à segurança. Ou seja, a segurança é um conjunto integrado dos órgãos de segurança, mas também dos órgãos sociais e da população. Então, não tem como fazer segurança sem o cidadão envolvido, né? Não existe como fazer a segurança ser feita somente pelos órgãos de segurança. Os órgãos de segurança têm o seu papel relevante, mas este papel é dentro de um contexto social. Nós entendemos que a segurança feita no estado do Rio Grande do Sul pela Secretaria de Segurança, pela Prefeitura de Porto Alegre, pelo sistema privado, ele tem um percentual de solução do problema da insegurança. Mas a insegurança, ela tem que ter a participação dos entes sociais, se nós falarmos em entes públicos, das secretarias sociais e principalmente da população. A população tem que participar desse processo, principalmente porque a população é o cliente, é o recebedor de todas as ferramentas que vão trazer o bem-estar no dia a dia. Então, isso é muito importante que os mega-eventos nos ensinaram 3 aspectos importantes para nós sempre trabalharmos com segurança. É a utilização da tecnologia, utilizarmos a integração de todos os entes e, principalmente, a população deve ser ativa nesse processo. A população, falasse a população ativa, o que é ser ativo para uma população num contexto de segurança? Nós podemos dar um exemplo, ele é um exemplo bem singelo, mas ele é muito contundente quando nós falamos de segurança. Normalmente, nós vemos em situações que os pais têm dificuldade de ter a obediência dos filhos, que eles dizem, olha, se não fizer isso, se tu não comer, se tu não estudar, eu vou chamar o policial. Certo. Então, só esse aspecto, essa mudança no comportamento educacional dos pais com as crianças, essa é uma participação extremamente ativa. Nós temos uma outra situação que ela foi muito veiculada no século passado, no século XX. Nós ouvíamos sempre a frase, o bandido bom é o bandido morto. A criança, quando recebia essa informação, normalmente ela capta e conseguia processar o bandido bom. O bandido bom e o bandido morto, ela não processava totalmente. Sim, porque todo bandido que estivesse vivo era bom. Porque, na verdade, o bandido, o delinquente, ele é aceitável socialmente se ele for ressocializado. E o bom nesse processo é o policial. O policial é que é o bom. É o ente que faz a defesa da população. Correto. Então, são itens que nós consideramos muitas vezes simples, singelos, mas que tem uma participação fortíssima da população quando ela começa a ter um entendimento diferenciado. Sim, tu começa a comparar o policial ao bicho-papão e o ladrão, se está vivo, é bom. Justamente, então são falácias que vão fazendo com que haja uma reversão no processo de segurança. Se nós utilizarmos exemplos do mundo todo, nós pegarmos Nova York, se fala muito no processo que foi desenvolvido através de um programa, Janelas Quebradas, a Tolerância Zero, dentre muitas ferramentas colocadas, a principal ferramenta foi a participação da comunidade.
Ou seja, a comunidade, ela entendendo o processo de segurança, ela participando, mas também já trabalhando educacionalmente para que as gerações que venham, elas tenham um outro entendimento da segurança. Ela enxergue o policial, o operador de segurança, como um ente que está no favorecimento da comunidade. Isso é importantíssimo. Coronel, é muito comum, extremamente comum, vou exagerar talvez, vou assumir essa fala, a tolerância ao erro, ao pequeno delito. Pegou uma bala, seja um filho ou seja uma pessoa qualquer, um amigo qualquer, pegou uma bala no supermercado ou não pagou, ou viu que um funcionário se enganou no troco e ficou com aquele troco. Esse perfil de comportamento estimula o descrédito numa segurança. Ele participa do descrédito. Sim, o exemplo que eu dei foi um exemplo bem simples, quando a gente citou... Sim, foi cultural. Justamente, cultural. Formação de cultura. Mas justamente esses aspectos, ou seja, os níveis de delitos, eles sendo modificados, cada um deles tem uma importância muito grande no contexto. Um aspecto educacional de aceitarmos delitos administrativos, ele vai fazer com que aquele delito administrativo faça um campo propício para que nós tenhamos delitos mais graves. Então, se nós avançarmos um pouco, a pichação é um crime administrativo. Então, ela tem todo um regramento bem mais suave do que um outro tipo de delito, um homicídio, um latrocínio ou algo parecido. Mas a continuidade daquela situação, ou seja, uma cidade suja, uma cidade em que a criança não tenha o seu espaço de lazer, em que ela não tenha o seu local para praticar a sua atividade esportiva e assim por diante, este contexto vai sendo importante na solidificação dos delitos maiores. Então, isso é importante nós entendermos que uma simples situação de permitirmos que dentro do nosso veículo um lixo, uma lata, qualquer coisa seja jogada pela janela no leito da rua, na área de circulação da rua, isto nós não podemos tipificar como um crime numa esfera muito grande, mas é o início de nós não estarmos permitindo uma cidadania que vá trazer um espaço extremamente saudável para que o crime não se instale. Coronel, falaste em mega eventos, e tu tens uma especialização também em mega eventos, além de todo esse trabalho em estágios, enfim, tu és um homem muito preparado para lidar com eventos, com multidões, com massas. Uma das características, estudando dinâmica de grupos, é que em um grupo o cidadão emburrece. Ele abre mão de vários de seus conceitos morais, dos seus comportamentos corretos e éticos e passa a seguir uma massa que, se é para destruir, destrói o carro no caminho, vai quebrando vitrines. O sujeito para de pensar e ele passa a seguir alguma liderança negativa que assumiu aquele momento. Como é que se lida com isso? Importante que existe todo um trabalho científico na psicologia das multidões. E justamente dentro do aspecto de estudo das multidões, importante é o fator anonimato. Então, em todo meio que nós conseguirmos fazer parte, conseguirmos participar, que nos dê a condição de anonimato, vai permitir que a gente tenha ações, que tenha reações que não teria como indivíduo. Isso é um aspecto importantíssimo. Então, se nós estivermos trabalhando com um público que vai a um show, normalmente a movimentação da psicologia do grupo faz com que o indivíduo entre no processo. Ou seja, se a maioria estiver aplaudindo, nós aplaudimos, independente de estarmos gostando ou não. Se nós vamos num estádio de futebol e houver um percentual grande com xingamento para a arbitragem, possivelmente a gente entre nesse processo, pela condição do anonimato. Então, isso é importante, que é uma situação normal quando se trabalha com grandes aglomerações. Mas hoje, nós podemos citar
a tecnologia como um grande parceiro nesse processo. Então, se nós falarmos num mega evento, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, Olimpíada de Inverno e assim por diante, e pegarmos como esse trabalho já vem sendo desenvolvido, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, nós podemos ver que existem ferramentas da identificação facial, que faz a identificação facial, que vai, mesmo a pessoa, o indivíduo, ele fazendo parte daquele grupo, ele é visto na individualidade. Sim. E ele, sabendo essa condição, que o anonimato dele está sendo observado, está sendo trabalhado, ele vai ter já a sua atitude como um indivíduo e não como um elemento daquele grupo maior. Então, isso é importante, o uso da tecnologia. Então, em Porto Alegre, nós estamos, através do monitoramento, estamos começando um trabalho justamente de fazer com que o indivíduo seja visto no processo de insegurança e não o contexto todo do processo, buscando a individualidade para conseguir atingir o todo. Eu vou querer entrar agora muito em Porto Alegre, mas para não quebrar o assunto, eu vou antecipar um pouquinho o nosso intervalo, nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, no qual nós divulgamos imagens de crianças e adolescentes que estão desaparecidos, numa forma da gente tentar recuperar ou melhorar a condição de uma família, enfim, que de alguma forma sempre tem alguém sofrendo com um processo de perda. Então vamos à imagem. Qualquer informação que você tenha pode ser dado ao DECA, a Delegacia Especializada da Criança e Adolescente. Liga para lá, fala com o Juliano que ele vai dar todo o apoio.